Bom, pessoal, saudações. Tô gravando em sequência aqui, né? Agora eu lembro de dar oi quando gravo em sequência, né? Então está certo aqui, pessoal. Ó, eu vou abordar aqui agora agora, que seja, a questão da proporcionalidade. Proporcionalidade. Aquilo lá que a gente conhece como regra de 3. Proporcionalidade. Proporcionalidade. Ok? Ok. Então daqui bom, eu falei, né, sobre a contextualizar a unidade, né, que seria para soma de frações ou para qualquer outra operação com frações, né? Deve deixar claro que qual é a unidade que você está trabalhando, né? Por exemplo, se a unidade vale 6 é mais fácil trabalhar com comprimento, né? Digamos que a unidade vale a 6 metros, certo? Então, assim, eu posso pegar e falar que eu quero 4 metades de 6 metros. 4 metades de 6 metros é a mesma coisa que 12, né? Porque uma metade vale 3, duas metades vale 6, 3 metades vale 9, 4 metades vale 12. Sim, vale 12. 4 metades de 6, certo? E se fosse duas metades de 7? Bom, duas metades dá um inteiro, dá 7 mesmo, certo? Se fosse um quinto de 10, a quinta parte de 10 vale 2. Que 2 uma vez, mais 2 duas vezes, mais 2 três vezes, mais 2 4, mais 2 5. 5 vezes 2 dá 10. A quinta parte de 10 é 2, certo? E a questão da. Eu não entrei tanto assim nessa questão, né? Mas eu expliquei, né, a diferença entre unidade contínua e discreta. A unidade contínua vem a ser, por exemplo, o espaço, vem a ser o peso, né? Vem a ser o tempo, né? Que são todas unidades contínuas. A discreta vem a ser as coisas que a gente pode contar assim, né? Uma a uma, né? Um penal, uma calculadora, um apagador, um quadro, cinco livros, né? 5 artigos, etc, né? Não que eu não possa partir as unidades discretas, mas assim, né? Ah, não faz sentido, não faz tanto sentido, por exemplo, eu pegar e falar meio quadro a metade das obras de Leonardo da Vinci. Digamos que o Leonardo da Vinci lá tenha 564 obras. A metade, não 564 divididos por 2. É a metade das 564 mesmo, entendeu? Tipo assim, 564 quadros que ele pintou. Dos 564, não 564 divididos por 2, mas metade dos quadros mesmo, da moldura. Metade da moldura para cima, né? Aí são 564 metades. Entende? Assim, ó, que nem assim, ó, tem um quadro, dois quadros, três quadros e quatro quadros. Não a metade assim, ó, separando em unidades discretas, mas separando elas assim, ó, a metade dos quadros. Essa metade de cima, essa metade de cima, essa metade de cima e essa metade de cima. Se eu juntar todas de volta, aqui ó, pego essa metade aqui de cima com essa metade, eu tenho um quadro. E essa metade com essa metade, eu tenho dois quadros. Que seria a mesma coisa que separar aqui, né? Ó, as unidades discretas, né? Ó, tenho um quadro, tenho dois quadros. Daí assim, não faz sentido, né? Separar tanto, separar unidades discretas, né? Como se fossem contínuas. Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu pego a metade desse primeiro quadro aqui com a metade desse segundo quadro aqui, eles não perdem a essência de serem quadros. Nada interfere em sua essência. Eles são quadros, mas são metades de quadros. Que eles perdem a essência do conjunto da obra, né? Eu tenho lá, sei lá,
metade da Mona Lisa com outro, eu não lembro do outro quadro, nem lembro se é Da Vinci que pintou a Mona Lisa, mas enfim. Eu tenho a metade do quadro A e metade do quadro B. A metade de A com B não vai ser a mesma coisa que o A inteiro, né? Aí é isso, né? As unidades contínuas e as discretas. A contínua é o espaço, é o tempo, né? Porque você não consegue traçar o limite de onde termina uma e onde começa a outra, certo? O tempo também, você não consegue dizer que, né, assim, é ali e tal, que é em determinada época do ano, ou determinado dia, determinada hora, é... Bom, não. Enfim, o tempo você não consegue, assim. Você sempre vai ter um segundo. Daí se você vai ter metade de um segundo. Aí você vai ter metade da metade de um segundo, metade da metade de um segundo, etc. Você sempre vai ter isso assim. Sempre vai ter a metade da metade da metade da metade, né? Do tempo. E do metro também, das medidas de espaço. De peso, né? E, e é isso. Eu acho que tá bem claro, né? Eu acho, né? Enfim, aqui começar a tratar de proporcionalidade, certo? Proporcionalidade direta acontece quando tem isso aqui, ó. Tem essa variável y é igual a uma constante vezes x, certo? Por exemplo, ali é uma grandeza diretamente proporcional. Acho que eu tenho anotado aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, certo? Digamos ali a receita, né? Receita simples de uma empresa, que depende da quantidade de itens vendidos. Digamos ali, ó, ela vai vender X itens, certo? A que preço? A R$ 2 cada um, digamos assim. Se ela vender um, ela ganha R$ 2. Se ela vender 10, ela tem uma receita de R$ 20. Se ela vender 100, ela tem uma receita de R$ 200. Conforme eu aumento aqui, ó, conforme eu aumento o X, que é a quantidade de elementos vendidos, eu aumento a receita. E essa K constante de proporcionalidade vem a ser o quê? O preço de cada item vendido, certo? E aqui assim, bom, primeiramente, né, y igual a k vezes x é uma função de primeiro grau, certo? Que corta o gráfico na origem, corta os eixos cartesianos na origem, né? O plano cartesiano, bem lá no zero, certo? E daí o que que acontece? O que que acontece é que esse número ele pode ser tanto negativo ou positivo. Nesse caso aqui, é positivo. Quando a gente fala em diretamente proporcional, a ideia que a gente tem é aquela que a gente sempre usa, né? Conforme aumenta um, o outro também aumenta, né? Como que eu posso dizer assim, que nem eu falei. A quantidade vendida e o preço e o valor recebido, né? Esse na verdade é o exemplo mais simples, né? Conforme um, conforme a situação que eu estou analisando, conforme uma cresce, a outra também cresce. A idade com relação aos dias, né? Cada dia que eu passa, a pessoa fica um pouco mais velha, né? É, que mais assim? Quando a gente fala diretamente proporcional, né? A gente pensa assim, se eu comprei um, alguma coisa lá, sei lá, comprei dez pães por R$ 5. Se eu comprar 20 pães, então eu vou pagar R$ 10, né? 10 pães 5, 20 pães 10, né? E 30 pães 15, 40 pães R$ 20. E assim por diante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque igual eu falei agora há pouco,
é diretamente proporcional, esse K, constante de proporcionalidade, ele pode ser negativo. Por exemplo, às vezes, eu não concordo, né? Mas às vezes a pessoa tem bons argumentos para me convencer da verdade o, que o desconto ele é inversamente proporcional, porque você, quanto maior o desconto, menor o preço. E assim, a gente tem que tomar cuidado porque é isso que eu queria falar. Quando é diretamente proporcional, eu tenho uma variável A e uma variável B. Uma situação A e uma situação B, certo? As horas trabalhadas e o dinheiro e o salário, né? Geralmente assim, né? Quando a gente trabalha mais horas, a gente ganha mais, né? A gente trabalhando horas, não quantidade de trabalho, né? Porque sabe como é que é, né? Aquela coisa, né? Aquela coisa toda. Às vezes, às vezes assim, né? A gente trabalha mais, mas ganha a mesma coisa. E daí assim, mas quanto mais horas você trabalha, mais você ganha, né? Enfim, é só uma piada, né? Mas sei lá, né? Tá bom. Aqui. Quanto mais horas se trabalha, mais se ganha. Isso é diretamente proporcional. E inversamente proporcional, o que vem a ser aqui, ó? Vem a ser é, pessoas trabalhando. Quanto mais pessoas eu tenho executando um trabalho, menos tempo vai ser necessário para se terminar o trabalho. Ou seja, conforme aumenta o número de pessoas, o tempo necessário para realizar o trabalho diminui, certo? E a gente tem uma tendência a falar assim: não, se um aumenta e o outro diminui, elas são inversamente, são grandezas inversamente proporcionais, se uma aumenta e a outra diminui. E se uma aumenta e a outra aumenta, também são diretamente proporcionais. Por exemplo, uma aumenta e a outra diminui. Um exemplo que eu li vem a ser o desconto, né? Quanto maior o desconto, menor o preço a ser pago. Veja bem que veja bem que isso não é tão certo assim. Porque se eu tiver uma constante de proporcionalidade negativa, quanto maior quanto maior essa constante aqui, menor vai ser o meu x. É isso que acontece no caso do desconto. Entendeu? Ó, por exemplo, aqui eu tenho o valor a pagar. Valor a pagar. Valor a pagar é igual ao quê? É igual ao preço, certo? Não, desculpa. Aqui, ó. Valor a pagar é igual ao preço, né? O preço. Vezes menos x. Menos x%, né? Vezes menos x%. Desculpa aqui, ó. O valor a pagar, agora tá certo aqui, ó. Aqui, ó. Valor a pagar é igual ao preço, né? K vezes 1 menos x. É isso que vem a ser o desconto, que é igual a K menos KX, certo? Que quanto mais aumenta-se, né? Quanto mais se aumenta o desconto, menor o preço. Digamos lá aqui, ó, que seja o produto custa R$ 100.
Se eu dou um desconto de 10%, esse produto já passa aqui a ser R$ 90, certo? Se eu dou um desconto de 30%, o produto já vem a ser R$ 70, certo? Certo? E ó, veja bem aqui, ó. Substituindo aqui, ó. K vale 100. 100 menos 100 vezes 10%. Certo? Isso aqui é o que? É 100 menos 100 vezes 10 sobre 10. Desculpa, 10 sobre 100. Esse símbolo aqui, porcentagem, significa sobre 100. 10%. 10%. Porcento significa sobre 100. Então, o que eu tenho aqui, ó? Continuando aqui, mais para cá, ó. 100 menos 100 vezes 10. Na verdade, só fazer isso aqui, ó. 100 vezes 10 sobre 100. Aí eu risco esse 100 aqui e esse 100 aqui. E 100 menos 10 é igual a 90. Porque x vem a ser o quê? X vem a ser a quantidade do desconto, né? No caso ali, ó, x foi de 10%, né? Aí o preço se pagar foi 90. Quanto mais aumenta o desconto, até chegar a 100%, o preço diminui, né? Ou seja, aumenta-se o desconto, mas o preço diminui. Não necessariamente numa função inversa. Eu já chego a falar da função da proporcionalidade inversa, tá? Mas assim, né? Tem outra questão também assim, ó. Digamos que um estoque tem 20 produtos lá. Conforme vão passando o tempo, vão se vendendo os produtos. Ó, foi vendido um, né? Aqui, ó, vendas. Vendas. Foi feita uma venda. Então, o novo estoque passa a ter 19 produtos. 2 vendas, 18 produtos. 3 vendas, 17 produtos. 5 vendas, 15 produtos. 10 vendas, 10 produtos. 5 vendas. 5 vendas, desculpe. 15 vendas, 5 produtos. 20 vendas, 0 produtos. Certo? Veja que conforme eu aumento as vendas, eu diminuo o estoque. Fazendo num gráfico ali, né? Ó, seria ali 20, né? 20. É estoque aqui, ó. Estoque. E aqui, vendas. Aqui também 20, né? Ó, 20. O gráfico seria isso aqui, ó. Passaria por esses dois pontos aqui, ó. Ó. Numa reta, certo? Fiz torto ali, mas é uma reta. Porque eu vendi um produto, né? Ficaram 19 no estoque. Vendi 5 produtos, ficaram 15. Vendi 10 produtos, ficaram 10 também no estoque. Certo? Eu aumentei a quantidade de vendas e diminuí os produtos disponíveis no estoque. Certo? Então tá bom, né? E o que uma outra coisa também, uma outra situação é a aumenta de preços e diminui a demanda, né? Aqui, ó. Ó. Tem aqui o preço, né? O preço. Não vou colocar demanda, vou colocar procura aqui, né? Procura. Ó, dificilmente vai ter uma venda zero, né? Eu tô pressupondo venda aqui, ó. Trabalhando com preço. Se for doação e tal, daí já fica fora daqui e tal, né? São outros cálculos, são outras coisas, né? Só um exemplo aqui, a demanda e preço, né? Ou procura e preço. Quando o preço está, digamos, a 1, não necessariamente R$ 1, né? A uma unidade qualquer. Por exemplo, se eu escrevo a razão aqui, ó, 1, 14, 17, né? 17 e 96. Daí 2 vai valer o dobro, né? Disso e tal, né? Enfim, se eu tenho 1 aqui, ó, a, a procura chega a ser de 20, certo?
E aí, conforme eu vou aumentando o preço, as pessoas procuram outros produtos para consumir, certo? De forma que, ó, se o preço está 5 vezes maior, digamos ali que está 5 vezes menor aqui também, né? Bom, eu não fiz uma expressão, né? Mas, enfim, aqui, ó. Digamos que com 1, 20 pessoas ali. Com dois ali é 18 pessoas, né? Com 3 ali, 16 pessoas. Com 4, 14. E com 5, 12. E com 5, 12. Certo? No caso ali, ó, daí com o preço 5 vezes maior, digamos assim, né? A procura é menor. Conforme aumenta-se o preço, a procura diminui. Claro, isso aqui é num conceito muito simples, entendeu? Capaz mesmo que em economia vai se utilizar um negócio tão simples desse aqui. Mas isso aqui é matemática, entendeu? O princípio é diretamente proporcional e não inversamente proporcional, conforme um aumenta o outro diminui. Entende? É que às vezes a gente tá acostumado assim, né? A gente tá acostumado. Desculpa eu falar a gente assim, né? Mas geralmente quando a gente escuta, a gente de volta. Quando se escuta assim no dia a dia, né? Ah, isso é diretamente proporcional àquilo. Às vezes a gente, às vezes a gente é induzido a pensar, né? Todo mundo é induzido a pensar que conforme aumentou, também conforme uma coisa aumentou, a outra aumentou em igual razão, né? Ou igual proporção. Vou pegar uma outra folha aqui. Pra gente desmistificar isso, né? Tem o exemplo do desconto, tem o exemplo do estoque, tem o exemplo da demanda, né? E tem outro exemplo aqui também assim, ó. Digamos que a função lucro lá, ó, é menos x quadrado, certo? Menos x quadrado. Digamos que seja menos x quadrado, né? Seja a função lucro, né? Geralmente, assim, quando a gente pega uma função, eu estudei essas funções assim, né, pro curso de matemática, funções que são assim, ó, com zero, o produto está no zero, né, e a parábola faz esse tipo de curva aqui, assim, ó, com concavidade para baixo, né, para cá também continua, e aqui tem o ponto máximo, certo? Que conforme vai se crescendo aqui, ó, as unidades ou a produção, né, quando eu estudei, isso aqui estava relacionado à produção de alguma coisa. Conforme eu vou aumentando aqui a produção, o que acontece? Tem um valor aqui, ele vai crescendo e chega até um valor de máximo. Depois, eu continuo aumentando a produção aqui e o lucro aqui, né? O custo aqui, a produção vai diminuindo. Sim, é produção, então aqui, ó, é a quantidade produzida e o lucro, né? Daí assim, chega até um ponto aqui que se obtém lucro máximo. E daí assim, eu me perguntar, né? Mas por que assim depois de um tempo passa a diminuir o lucro? Aí numa aula o professor falou assim, é que se eu passar de determinada quantidade aqui x0, x1, né? x1 de produção, aí eu vou precisar de novos equipamentos, vou precisar adquirir mais embalagens, vou precisar de outros funcionários, vou aumentar o marketing que seja, né? E E é isso, mas isso não está tanto assim aqui na discussão de proporcionalidade. A questão, mas é que assim, né? Essa questão é interessante porque eu penso da seguinte maneira assim. Às vezes a gente escuta, né, que se produzir mais, a tendência é ganhar mais, tá? É diretamente proporcional, o lucro é diretamente proporcional à quantidade produzida. Isso aqui já mostra que não, né? Já mostra que não. Então,
Essa foi a primeira coisa para a primeira coisa. Essa foi aqui a primeira abordagem do assunto, né, diretamente proporcional, tá certo? Agora no próximo vídeo daí eu vou tratar do assunto inversamente proporcional, certo? Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero que tenha ficado claro. Se não, qualquer coisa, os comentários, beleza? Muito obrigado.